Às vezes as pessoas querem que a gente fale aquilo que elas estão falando, mas nem sabem o que estão dizendo, não é mesmo assim? Falam coisas porque escutam os outros falando, mas nem sabem o que eles estão falando, não é? Esses dias nós encontramos pessoas falando para uns para os outros, né? O quê? Hoje, ontem, né? Feliz Páscoa, né? É um hábito, né? Eu não quero condenar ninguém aqui por isso. Por favor, não me leve mal. Não é esse o meu objetivo aqui, trazer culpa sobre ninguém. Mas a gente pergunta para as pessoas, o que é isso que você está me desejando? O que é Páscoa? A gente fala às vezes porque vê os outros falando, mas se perguntasse para você, o que você está me desejando? O que você responderia, né? O que significa Páscoa para muitas pessoas? Queridos, para alguns, Páscoa tem sido aí o quê? O que a gente poderia dizer? Um dia desses, eu estava essa semana olhando uma pessoa dizendo, Feliz Páscoa, vamos comer bastante chocolate, vamos sorrir, vamos ficar alegres, e era só isso. Era só isso que ela estava se referindo, né? Nada mais do que isso. Não, para muitas pessoas é isso aí, beijos com sabor de chocolate, Feliz Páscoa, né? Estão aí então se esbaldando aí, e Páscoa é para elas então isso aí, chocolate, coelhos, ovos, né? Então somente acaba traduzindo nisso, né? Mas por que eles trazem esses elementos para dentro da Páscoa? Coelho e ovos. Ovos, segundo eles, significa a ressurreição de Cristo, né? Ele está no túmulo, mas a vida vem para fora, ele sai para fora, como se o pintinho ali representasse Cristo ressurgindo. Essa é a ideia que alguma justificativa que eles dão para a presença dos ovos na Páscoa. Outros dizem com relação ao coelho, que o coelho, por se multiplicar muito, e ele multiplica que nem rato, é um roedor, né? Nós sabemos disso, o coelho representaria aí a multiplicação dos cristãos sobre a face da terra. Seria essa a ideia. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos mais de perto de onde vem tudo isso, não querendo ser chato aqui, mas a verdade precisa ser dita e nós precisamos investigar as coisas antes de embarcarmos nelas. Poderíamos estar fazendo coisas que não têm nada a ver com o propósito realmente para o qual o Senhor instituiu a Páscoa. Vai nos desvirtuar da verdadeira Páscoa. Por que estou dizendo isso? Porque coelhos e ovos são elementos de crenças antigas, as quais foram sendo introduzidas no cristianismo. Depois de um certo tempo, o cristianismo foi se tornando muito sincretista. O sincretismo é a mistura de crenças. Isso é o sincretismo. Então, quando se cristianizava algumas culturas, levava-se o evangelho a algumas culturas, muitas vezes o rei daquela nação, por interesses políticos, até se convertia, e os seus súditos todos tinham que entrar junto, né? Era, de certa forma, imposta a cultura cristã sobre algumas pessoas, mas elas tinham seus costumes, que não iam largar deles, porque não tinham se convertido de fato a Cristo. E tinham certas crenças. E os catequizadores, preocupados com isso, porque os costumes, as tradições levam o povo de volta às suas crenças. Então eles procuraram dar um significado cristão para essas práticas que existiam no seio das culturas, mundo afora. E coelhos e Páscoas, e coelhos e ovos estavam então ali relacionados a certas divindades. Por exemplo, Astarote era uma delas, era uma deusa, e deusa da fertilidade. Ela tinha outros nomes também. Ela tinha, em outras culturas, o nome de Aserá, de Afrodite, de Vênus, da onde vem alguns termos muito conhecidos aí, né? O governo está distribuindo por aí, camisinha de Vênus, né? Vocês conhecem, entendem isso? Esse termo vem disso. Afrodite, da onde vem a palavra afrodisíaco, tudo relacionado à prática sexual. Então era uma deusa da fertilidade, e as pessoas então faziam oferendas a essa deusa, na intenção de que tivesse uma boa colheita, na intenção de que fosse uma família frutífera, se multiplicasse. Então, ovos
estava relacionado, e coelhos estavam relacionados a essa deusa. Se via as imagens dessa deusa com ovos e com coelhos. Também pombas eram oferecidas a elas. Da onde vem, muitos relacionam isso com uma entidade espiritual muito praticada na Umbanda, no Candomblé, que é a pomba gira, né? Que é realmente a mesma Afrodite. Ela está sempre relacionada à prostituição, a adultério, esse tipo de coisa. Então daí vem tudo isso. E às vezes nós vamos assimilando certas coisas, vamos aceitando isso e nem paramos para pensar de onde as coisas estão vindo. Outro nome para Astarote é Ostre, ou Ostara, da onde vem aí as palavras Osterfest. Viu falar de Osterfest? Alguns dizem simplesmente festa da Páscoa, mas Páscoa, porque Páscoa em alemão eles dão o nome de Oster, né? Que vem de Astarote, que é a mesma deusa, essa mesma divindade, Afrodite ou Vênus. É um sincretismo religioso. Em inglês, por exemplo, é Easter, Happy Easter, Feliz Páscoa. A palavra está ali, está junto aí. Então isso veio de longe e entrou dentro da cultura cristã. E às vezes nós não nos preocupamos com isso, nem estamos atentos com relação a isso. Mas esses, meus queridos, esses elementos entraram juntamente aí com o chocolate, por razões de gostosuras, questões comerciais também, e foram inserindo isso e foi entrando e chegou aonde nós, até os nossos dias. E é isso que hoje muita gente entende por Páscoa. Então ovos, chocolate, coelho se tornou uma espécie de Papai Noel. Por que uma espécie de Papai Noel? Porque da mesma forma Papai Noel rouba o astro da festa. O astro da festa, que deveria ser Jesus Cristo, acaba sendo substituído por Papai Noel, que se torna um elemento mais importante ali. Da mesma forma, esses ovos e esses coelhos, chocolates, acabam tirando realmente de foco aquele que deveria se manifestar. E com isso, muitos têm ficado sem conhecer o verdadeiro significado da Páscoa. Isso camufla a verdade. E algumas pessoas passam anos e morrem, vão para o inferno, sem Cristo, sem salvação, porque a cultura lhes encobriu. A Bíblia diz isso, né? O diabo usa da cultura para cegar o quê? O entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz de Cristo. Então isso não tem nada a ver com a Páscoa, não, essas coisas aí não. E precisamos ficar bem atentos a isso. Eu, por exemplo, não compro ovos de Páscoa lá em casa. Eu posso até comprar em outra época para as crianças, para realmente dar um gostinho para elas. Mas não na Páscoa, para não confundi-las. Elas precisam de entender isso, elas precisam de aprender desde pequeno a abrir mão de certos costumes das culturas. Porque se somos cristãos, somos a igreja. E a igreja, a palavra é eclésia, um povo chamado para fora. Somos chamados para viver uma contracultura, na contramão muitas vezes dessa cultura. O apóstolo Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É uma mudança de pensamento, de opinião. Então nós não embarcamos nesse mesmo barco que o mundo vai, não. Então, meus irmãos, se nós tivéssemos que escolher um símbolo para a Páscoa, o coelho é um bicho muito bonitinho, não é verdade? Mimosinho, bem queridinho, né? Bem legal, não tenho nada contra o coelho em si mesmo. Mas se nós tivéssemos que escolher um símbolo para a Páscoa, o que nós poderíamos escolher? O que estaria mais, assim, coerente com a Páscoa? Qual figura que seria mais coerente com a Páscoa? Se tivéssemos que escolher, meus queridos, na verdade, o animal que deveria ser escolhido seria o cordeiro, não o coelho. Cordeiro sim, coelho não. Mas por quê? Podemos dizer, né? Para isso, para responder essa pergunta, nós precisamos de ver o que é a Páscoa, né? Qual é a origem da Páscoa. E eu quero convidar você agora então a abrir comigo a sua Bíblia, Êxodo capítulo 12. Vamos ver de onde vem a Páscoa. Alguns falam que Páscoa é a ressurreição de Jesus.
ensinam isso para eles, mas eles engolem isso e aceitam isso. Páscoa, ressurreição de Cristo, mas será que é mesmo? O que é a Páscoa? De onde vem? Então vamos olhar para o texto aqui. Olha o que nós estamos vendo no Velho Testamento antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo. Êxodo capítulo 12, versículo 1. Vamos ler aqui o texto. Êxodo 12, versículos de 1 a 13. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai toda a congregação de Israel, a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, ou seja, apanharão o sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 21 agora. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e emolai a Páscoa. Tomai um molho de esopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Por quê? Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés, e a Arão assim o fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele,
todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, chamou o faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-os em lançá-los fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com os seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Vamos orar. Senhor amado, estamos diante da tua igreja, Pai. Estamos diante do Senhor, lemos a tua palavra e pedimos que traga luz, Senhor Deus. Fale aos nossos corações, nos abençoe nesse tempo juntos aqui, para que possamos honrar e glorificar o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, queridos, a palavra Páscoa, como você pôde observar aqui, se ficou atento na leitura, a palavra Páscoa, o sentido da palavra, importante a gente, quando tem uma palavra que é um neologismo, né? Muitas palavras são neologismos, são palavras que entraram no idioma da gente, não foram traduzidas. Temos várias palavras assim. Batismo é uma palavra dessas, né? Evangelho é outra palavra assim. Entrou aqui, mas não foi traduzida, simplesmente ficou aí. Então é interessante a gente buscar a etimologia da palavra, a raiz, a origem da palavra. E Páscoa tem um significado. Pesach, em hebraico, Páscoa para nós, e significa passagem. No inglês é a palavra Passover, passar por cima, é o sentido de Páscoa. A palavra em si significa isso. E para compreender esse significado é preciso estar olhando aí para essa história do povo de Israel. Eles foram levados para o Egito. Havia fome na terra onde eles habitavam, terra de Canaã, terra prometida por Deus a eles, e por isso eles desceram para o Egito, onde José estava governando. José, o filho de Jacó, estava governando aquele lugar. Então ele mandou buscar seu pai, porque estava num período de fome, haveria mais alguns anos de fome, então ele leva o seu pai para o Egito, mas eles não voltaram para Canaã. Ao invés de retornar para a terra que Deus os havia prometido, eles ficaram ali, foram favorecidos, gostaram do lugar, né? E ficaram por ali mesmo. Deus, que tem os seus próprios planos, permitiu então que entrasse um outro rei que não conhecia José, que não estava nem aí para quem José era, para aquilo que José tinha feito, e um rei que tinha medo do povo judeu, porque estava se multiplicando muito, tinha medo que os judeus tomassem o controle da nação. Passou a perseguir os judeus ao ponto de escravizá-los. Os judeus então se tornaram escravos ali no Egito. Eles estavam numa situação então de adversidade. Faziam trabalhos forçados. Muitas das cidades construídas dos egípcios foram construídas pelos judeus. Eles eram obrigados a trabalhos difíceis ali naquela terra. O que eles fizeram? Eles clamaram a Deus. Eles realmente foram para Deus, para a presença de Deus, e suplicaram a Deus. Deus então levantou um homem, chamou Moisés. Moisés, nessa ocasião, estava cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro, e Deus fala com ele. Uma sarça ardente, Deus se manifesta. Aquela sarça, aquele mato, ele queimava, e ele não se consumia, né? Moisés achou aquilo muito estranho, chegou para perto, e Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é santo. Você vê o Moisés aí descalço, né? E Deus fala com Moisés, e envia Moisés então para o Egito, para libertar o povo judeu. Moisés era judeu também. Deus o envia para lá com essa missão de libertar
aquele povo. Moisés então procurou Faraó e falou com Faraó: olha, Deus está mandando você deixar o povo dele ir embora. Esse povo é o povo de Deus. Mas Faraó falou para Moisés: quem é esse Deus, rapaz? Quero saber disso aí não, deixa de ser besta, rapaz. Vou perder essa mão de obra de graça aqui, vou mandar esses caras embora. Vou mandar nada, rapaz, não conheço esse Deus seu não. Eu não quero saber quem é esse Deus. Faz favor de sair aqui da minha presença. Distratou Moisés. E Moisés falou com ele: então, tá bem, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Por isso, Deus foi mandando pragas, e elas foram aumentando de intensidade, para que o coração de Faraó fosse quebrantado, e ele deixasse o povo ir embora. Vieram então as pragas, a primeira praga, que foram as águas. Todas as águas do Egito se tornaram em sangue. Os rios, as fontes, tudo se tornou em sangue. Eles não tinham que beber nem água para si, nem para os animais. Ficou difícil, mas ainda assim Faraó não deixou o povo ir, estava duro. Veio outra praga. Quem gosta de rã, está aí, né? Veio a praga das rãs aí, e se multiplicaram. E muitos dos animais eram considerados pelos egípcios como deuses. Eles eram idólatras, adoravam imagens de animais. E Deus estava trazendo juízo sobre algumas coisas que eles achavam que eram deuses sobre eles, que na verdade, ao invés de favorecê-los, estavam perturbando-os, trazendo perturbação sobre a vida deles, e não os podia livrar. Deus estava mostrando para eles que não adiantava crer em nada, em boi, em qualquer coisa, porque aquilo não os iria livrar de nada. Eles tinham uma crença errada. Deus estava trazendo juízo, como o texto que nós lemos sobre os deuses dos egípcios. Eles não deixaram o povo ir. Veio a praga dos piolhos. Piolho então estava lá tomando sangue de canudinho lá na cabeça dos egípcios lá, né? Bem à vontade lá. E eles estavam apavorados, se coçavam todos e não resolviam o problema da piolhada no povo lá. Eles, ainda assim, Faraó não deixou o povo ir. O Senhor então mandou outra praga. Quem gosta disso aí? Bem bonitinho, não é verdade? Que bonitinho esse bichinho aí, né? Então vieram a praga das moscas. Moscas e moscas vieram sobre o Egito. Mas ainda assim, Faraó duro. A gente fica: que sujeitinho é esse Faraó duro, né? Mas às vezes nós não somos nem um pouquinho diferentes, né? Somos duros de coração, vem dificuldades, vem lutas, e nós estamos reprovando. Você está brigando com uma pessoa, muda de emprego, vai para outro emprego, briga de novo, sai de lá, fica infeliz, insatisfeito, briga com outra pessoa. Você nunca se quebranta. Deus está realmente, em todo lugar que você vai, você encontra alguém parecido com o Pedro. O Pedro é aquela pessoa que era uma pedra no seu sapato, o primeiro emprego que você arrumou. Era Deus querendo tratar com a sua vida. Mas você endureceu o coração, não se quebrantou. Em cada lugar que você vai, você encontra um Pedro. E vive mudando daqui para ali. O Faraó do mesmo jeito. E às vezes nós fazemos as mesmas coisas. Deus permite certas coisas, mas o coração está duro. E não aproveitamos a oportunidade para aprender. O Faraó ficou duro, Deus mandou outra praga. Veio agora a praga da morte dos animais. Os animais morreram. Começaram a morrer os animais. E ainda assim Faraó não permitiu que o povo fosse embora. Deus manda outra praga, praga das doenças, das úlceras. Haviam feridas nas suas peles. Sofreram muito, mas ainda assim Faraó não desiste. Deus manda então outra praga. A praga das saraivas, chuvas de pedras, pedra e fogo. Choveu sobre o Egito. E o Senhor havia avisado aquele povo. Olha, o povo egípcio aí, Moisés avisou o povo egípcio: olha, vocês recolham os seus animais no curral, porque vai cair pedra, vai matar os seus animais. Os que acreditaram, recolheram. Os que não acreditaram, perderam o resto dos animais que sobraram. Da outra praga, Faraó não deixou o povo ir. Deus manda outra praga. A praga dos gafanhotos vieram em grande quantidade. Faraó, ainda duro, não deixa o povo ir. E o Senhor vai aumentando a praga. Veio a praga das trevas. Eles tinham o sol era o Deus maior dos egípcios, né? E Deus então encobre o sol. Pragas das trevas. Trevas por vários dias, e ainda assim Faraó continuava duro. O que o Senhor fez então? O Senhor mandou a última praga. Seria a pior delas.
seria a morte dos primogênitos. Todo o primeiro filho de cada família, o primeiro filho dos animais também, iria morrer. Essa maldição haveria de vir sobre o Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 12, o texto que nós lemos diz que o Senhor diz: e eu passarei pela terra do Egito, não é? E farei o quê? E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Mas antes de enviar essa praga, Deus avisou a Moisés que o anjo da morte haveria de vir, o destruidor haveria de passar. Por esta razão, eles deveriam tomar uma atitude. Capítulo 12 de Êxodo, versículo 23 vai dizer isso. Eles deveriam tomar certas precauções. Quais seriam elas? Deveriam pegar um cordeiro, né? Matar aquele cordeiro, tirar o sangue daquele cordeiro e pegar um molho ali de um chumaço de mato ali, né? E com aquilo passar nas vergas e umbrais das portas das suas casas. As casas todas deveriam ser marcadas com sangue, porque na casa onde houvesse a marca do sangue, o Senhor se colocaria sobre aquela casa e impediria que a morte entrasse. O anjo da morte passaria sobre aquela casa e não entraria naquela casa. Aí está a origem da palavra Páscoa, passagem, passar por cima, pass over. O anjo não entraria naquela casa, ela estava protegida pelo sangue, não é? E o anjo não iria tocar naquela casa.